Devemos obedecer o comando de Jesus ou meramente repetir suas palavras? Há quase 2000 anos, tempo em que o Senhor Jesus Cristo cumpriu seu ministério como Filho do Homem, no período da primeira metade da 70ª semana, profetizada pelo profeta Daniel, ele ordenou a seus discípulos dizendo: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e que em seu nome pregasse o arrependimento e remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Os discípulos obedeceram a Jesus, porque no dia de Pentecostes, em Jerusalém, o apóstolo a quem Jesus deu as chaves do reino dos céus, pregou o arrependimento e remissão de pecados aos judeus e a homens religiosos de todas as nações, como está escrito: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos capítulo 2, versículos 36, 38 e 41. Como você pode ter visto, Pedro mandou que aquelas pessoas se arrependessem e fossem batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o revelou também que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Visto que é assim, as Escrituras de São Mateus capítulo 28 e versículo 19 e São Lucas capítulo 24 e versículo 47 cumpriu em Atos capítulo 2, capítulo 8, 10 e outros. E devemos cumprir a ordem de Jesus até que ele venha e leve a sua igreja. O batismo pelas águas está inserido na grande comissão que Jesus deu à igreja, tal qual ele a ordenou, dizendo: Ide por todo o mundo, pregue o evangelho a todas as criaturas, fazei discípulos de todas as nações, batizem-nos em nome e observem tudo o que vos tenho mandado. Devemos notar que, além de ir, pregar e ensinar, Jesus mandou batizar. E isso não é algo que devemos fazer ao nosso livre arbítrio ou desejo, mas é algo que ordena rigorosa obediência. E para obedecer esta ordem, é necessário que batizemos as pessoas no nome da divindade, o qual é Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma correta de batizar as pessoas. É a forma original que os apóstolos batizaram os discípulos. Sem sombra de dúvida, o batismo pelas águas faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo disse: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que vos já tenho anunciado,
seja anátema. Deus tem muitos títulos que retratam suas funções ou características. Entre eles estão os títulos de Pai, Filho, Espírito Santo, Jeová, Eu Sou e outros. Porém, nenhum deles é o seu nome. De igual modo, o homem é corpo, alma e espírito. No entanto, esse não é o seu nome. Descontaria um banco um cheque que tivesse a assinatura corpo, alma e espírito? Certamente que não. O cheque deve trazer a assinatura com o seu nome. Por um período, eu fui pastor e professor do meu filho. Eu era então pai, professor e pastor. Esses eram 3 títulos, mas nenhum o meu nome. Do mesmo modo, Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, mas são títulos que indicam a pessoa da divindade, denominada Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum registro nas Escrituras onde alguém repetiu as palavras Pai, Filho e Espírito Santo sobre candidatos ao batismo nas águas. Visto que foi assim, por que fazer alguma coisa hoje que nunca foi efetuado nas Escrituras? O batismo e a doutrina das 3 pessoas na divindade surgiu depois da morte do último apóstolo e tornou-se uma doutrina fundamental do Concílio de Nicéia do ano 325 depois de Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo acatou o conselho do imperador Constantino, através do qual abriu as portas ao paganismo, credos, dogmas, tradições e outros. E assim, deste modo, ela caiu da palavra de Deus. Depois de sua queda, o grupo caído, a falsa vinha, organizou-se e denominou-se Igreja Católica Romana, a qual foi reprovada pela minoria por se tornar pagã em sua adoração. Não obstante, não desistiu de seu título e de seu mau caminho, mas permaneceu e ainda permanece a primeira igreja de Roma, a qual caiu da graça para a desgraça. Ela cresceu muitíssimo e, embora não pareça, ela é quase que o mundo chamando a si mesma de Igreja de Jesus Cristo. Mas que lástima, ela está redondamente enganada e enredada. A maioria dos que nela estão só descobrirão isto na frustração jamais esperada por religiosos do juízo final. Em janeiro de 1965, após um arcebispo católico ter ouvido o 7º anjo de Apocalipse capítulo 10 e versículo 7 pregar a mensagem denominada dores de parto, ele disse: há uma só coisa que tem que suceder depois dessa mensagem que temos ouvido. Ou a igreja tem que sair do enredo em que se encontra, ou nós temos que sair do enredo em que se encontra a igreja. Uma das duas coisas. Na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, há quase 2000 anos, os povos estavam enredados no paganismo, doutrina de homens e outros, tal qual estão os povos de hoje em dia. Porém, Deus enviou a João, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. São Lucas capítulo 1, versículo 17. E as Escrituras afirmam que todos que o ouviu
tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, mas os demais rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. São Lucas capítulo 7, versículos 29 e 30. De igual modo, todos que ouviu e está ouvindo a Deus, através do profeta Elias, prometido em Malaquias 4, versículo 5 e parte B do versículo 6, e Mateus capítulo 17 e versículo 11, o qual também é o sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10 e versículo 7, ou seja, o profeta Elias, prometido em Malaquias 4, é também o sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10 e versículo 7. E foram e estão sendo batizados com o batismo de Pedro, de Paulo, o sétimo anjo e outros, justificaram e estão justificando a Deus. Porém, os demais rejeitaram e estão rejeitando o conselho de Deus contra si mesmos, por rejeitarem o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e de andar na luz, na medida dada por Deus nestes últimos dias. Tal qual também está escrito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João foi a última porção de Deus manifestada no Antigo Testamento. Depois Deus, na sua totalidade, se fez carne, como Filho do homem, para derramar o seu sangue para nos salvar. Em vida, ele disse: vou e volto para vós. E na verdade ele foi, através do sofrimento e morte. Foi sepultado, mas ressuscitou de dentre os mortos no terceiro dia. Alguns dias depois, ele voltou para a sua igreja como filho de Deus, ou seja, na forma do Espírito Santo, e a revestiu de poder. Desde então, ele tem se manifestado a seu povo através do quíntuplo de Efésios capítulo 4 e versículo 11, nas dispensações das 7 eras da igreja. E assim, deste modo, ele tem vindo para o que é seu, e bem-aventurado são os que o recebem. Na última era da igreja, denominada Laodiceia, ele foi deposto para fora da igreja e manifestou-se como filho do homem na década de 1960, através do ministério do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10 e versículo 7. E o Senhor continua exercendo seu ministério como filho do homem através do quíntuplo de Efésios, capítulo 4 e versículo 11, ou seja, em seu corpo místico. Este é o tempo da manifestação do Filho do Homem, tempo no qual há uma grande escassez de fé. E o próprio Filho do Homem, na sua primeira vinda, perguntou: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por amor de vossas almas, ó gentios, salvai-vos dessa geração perversa. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós que estavam longe. O Senhor Jesus Cristo vos abençoe.